Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria deste dia, nos colocamos diante de nosso Senhor, na escuta de Sua palavra. Aprendemos com tanta clareza hoje o sentido do desprendimento, da generosidade, do auxílio àquele que vem até nós. Aprendemos que é necessário buscar o necessário apenas. O supérfluo pode ser deixado de lado, porque o supérfluo nem sempre nos traz a verdadeira paz ou a verdadeira felicidade. Que nosso Senhor nos auxilie neste dia para encontrarmos o sentido de nossas buscas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, diante desta palavra que nós acabamos de ouvir, refletimos sobre o sentido até mesmo das riquezas, que as riquezas nos parecem ser falsas seguranças que podem desviar o coração humano dos projetos divinos. Aquilo que Deus tem verdadeiramente para nós. Pode ser que as riquezas tirem de nós ou ofusquem o verdadeiro olhar que devemos ter diante das realidades das pessoas que vivem ao nosso redor.
Exclui-se do reino de Deus, do reino dos céus, todo aquele que põe as riquezas como centro de sua vida. O centro da vida humana não são as riquezas. As riquezas nós podemos conquistar de uma forma sempre honesta, e a riqueza não pode tirar de nós o sentido da bondade, da partilha, da lealdade. É preciso que entendamos que não é porque é rico que vai para o inferno ou que seja pobre e vai para o céu. Tudo depende das intenções do coração e daquilo que fazemos no nosso dia a dia. O Evangelho de hoje nos fala sobre um homem muito rico que fazia mau uso de seus bens. Diz o Evangelho que fazia festas todos os dias. Estava sempre festejando. E diz ainda que havia um pobre, um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, que estava sentado à sua porta. Queria as migalhas que caía de sua mesa, mas nem isso lhe dava. Este homem rico teve um claro estilo de vida, uma maneira de viver. Ele escolheu viver assim, banqueteava-se, vivia para si mesmo, como se Deus não existisse, como se não precisasse dele. Vivia da forma que queria, na abundância de tudo o que poderia existir para si. A parábola não diz que estivesse contra Deus, nem contra o pobre, apenas cego para ver a Deus e para ver alguém que precise dele. Vive para si mesmo, no egoísmo. E nós percebemos pelas leituras de hoje, sobretudo o Evangelho, que nós não podemos ser egoístas e que o desprendimento é muito importante para nós, porque isto gera generosidade, liberdade para podermos ser bons. Qual foi o pecado deste homem rico? Qual foi o seu erro? Não viu Lázaro, não se preocupou com Lázaro, não utilizou os bens conforme o querer de Deus, porque, como disse, não foi a pobreza que conduziu Lázaro ao céu, mas a sua humildade. Nem foram as riquezas que impediram o rico de entrar para o descanso eterno, mas o seu egoísmo e a infidelidade. Por isso precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que temos, porque às vezes podemos, ao invés de conquistar o céu, conquistar esta ausência eterna de Deus em nossas vidas. Fazer um bom uso daquilo que temos, auxiliando as pessoas que necessitam de nós. Nós ouvimos pelo Evangelho que, como os dois morreram, num determinado momento, o homem rico, em chamas, viu Lázaro, o pobre Lázaro, junto de Abraão. E ele pede: Pai Abraão, manda que Lázaro venha molhar a ponta do dedo em minha língua, para que eu me refresque. E vejam a resposta que é dada. Há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Então veja, não há como voltar. Os mortos não voltam. Os mortos não têm como vir até nós. Porque este homem rico pede: eu tenho 5 irmãos, e que certamente estão vivendo da mesma forma. Manda Lázaro ir lá, avisá-los de que eles estão errados, porque senão virão para esse mesmo lugar que eu. E Abraão diz que não tem como. Mas eles têm lá Moisés, eles têm a lei. E que diria para nós hoje, nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Nós temos os evangelhos que nos mostram
como nós devemos ser, como nós devemos agir. Nos mostra o sentido da caridade, do desprendimento. Ao invés de ficarmos ajuntando, é preciso que nós tenhamos esta coragem de estender a mão a quem necessita de nós. E isso precisa ser efetivo, positivo, porque senão nós vamos perdendo as oportunidades de fazer o bem, as oportunidades de conquistar o céu. Vamos refletir sobre isto e perceber se nossa vida está ou não de acordo com a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.